Nessa noite nós vamos ler até o versículo 7. Até o versículo 7. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores. Diga comigo: toda pessoa respeite as autoridades superiores. Por quê, irmãos? Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir ou desrespeitar a autoridade, resiste ou desrespeita a ordenação de Deus. E os que resistem ou desrespeitam trarão sobre si mesmos a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, pois ela, a autoridade, é ministro de Deus. Preste atenção nisso. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Repita comigo, diga: toda autoridade é ministro de Deus para o meu bem. Amém? Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Então observe, a autoridade, ela está pronta para exercer o juízo. Ela não tem autoridade em suas mãos em vão. Ela tem para usar quando for necessário. Ela é uma autoridade para usar essa autoridade quando há necessidade. Ela é ministro de Deus. Diga: toda autoridade é ministro de Deus. Amém? Ela é ministro de Deus, agente de ira, tá vendo? Agente de ira, agente de quê? Para quê? Leia aí. É agente de ira para quê? Para castigar o que pratica o mal. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não desrespeite as autoridades, irmão. Não desrespeite. Estando ela errada ou não, é autoridade. Tá? E uma autoridade espiritual, ela tem poder de amaldiçoar. Tem poder de amaldiçoar. Por isso, entenda bem, versículo 5: é necessário que lhe esteja sujeito, debaixo dessa autoridade, não somente por causa do castigo, porque ela tem autoridade para castigar, mas também por causa da consciência. Tenha consciência cristã
de que você não pode, não deve, não é para quebrar o princípio da honra. Por essa razão, Paulo diz também: pagai tributo, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a serviço. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Dê um aplauso ao Senhor pela leitura da palavra de Deus. Aleluia. Esta é uma noite de arrependimento. Esta é uma noite de mudança. Esta é uma noite de quebra de maldição. Porque nós atraímos maldições para a nossa vida ao descumprirmos o princípio da honra. Quando nós praticamos a desonra, vamos ser desonrados. E não vamos ser desonrados pelo homem. Vamos ser desonrados por Deus, se não nos arrependermos. É necessário confessar o pecado e abandonar, pois todo aquele que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Amém? Levante uma das suas mãos e peça a Deus, diga: Deus, tenha misericórdia de mim, me perdoe e me converta. Por quê? Por que quebramos este princípio da honra com as autoridades que Deus ordenou? Quebramos porque o líder não corresponde ao padrão que nós idealizamos. Tem gente que diz bem assim: eu não vou com a cara daquele guarda, eu não vou com a cara daquele pastor, eu não vou com a cara daquele líder, eu não vou com a cara daquele professor, eu não vou com a cara daquela diretora. Isso é desonra. Você entende, irmão? Deixe Deus trabalhar, se aquiete, fique calmo e ouça a palavra. Isso é desonra. E aquele que desonra, ele será desonrado. E será desonrado por Deus. O líder, ele não precisa ter o nosso modelo para ser líder. Ele é líder porque Deus ordenou. É uma ordenança de Deus. É uma obra de Deus. O povo colocou o novo presidente, Jair Bolsonaro. Se ele tiver um DR, devemos respeitar esse DR. Amém? Vocês estão entendendo? Se ele tiver um DR, é para ser respeitado. É para nós falarmos a respeito dele, chamando por aquilo que ele é. Se ele tem DR, Doutor Jair Messias Bolsonaro. Assim como nosso prefeito, nosso governador, nosso pai, nossa mãe, todos esses são dignos de honra, de serem honrados, porque Deus já
estabeleceu-os como autoridades. O líder, ele é líder. E nós não precisamos achar que o líder deixa de ser o nosso líder porque ele não corresponde ao padrão de que idealizamos. Ah, ele não sabe inglês, ele não sabe francês, ele só fala muito mal português. Que líder é esse que eu tenho? Não importa se você e eu sabemos mais do que ele. O que importa é que ele é o nosso líder. Amém? O que importa é que ele está debaixo da legalidade, da autorização de Deus. E não adianta termos na nossa cabeça uma imagem de um líder pelo qual nós devemos ou queremos honrar. Não, de jeito nenhum. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. É um novo texto que nós vamos abordar nesta noite. Mateus 6. Me escute, porque princípios não devem ser quebrados. Não devem ser quebrados. Eles têm que ser obedecidos. E quando nós quebramos princípios, e esse princípio chamado princípio da honra, devemos nos arrepender e deixar de quebrar. A cura é o arrependimento. Diga comigo, a cura. Outra vez, diga, a cura é o arrependimento. Eu falei Mateus, mas me perdoe, é Marcos. Desculpe aí por ter falado. Mateus, é Marcos. Marcos capítulo 6. Olhe o que diz o texto. Preste atenção, abra a sua Bíblia em nome de Jesus e acompanhe. Partindo Jesus dali, foi para a sua terra. Jesus foi para onde? Para a sua terra. Para a sua terra. E os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, não foram poucos, e muitos ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Começaram a ficar maravilhados com o que Jesus fazia. O mais importante, meu amado irmão, não é ficarmos maravilhados com o que Jesus faz. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, o mais importante não é ficar simplesmente maravilhado com o que Jesus faz, mas é honrá-los. Preste atenção. No versículo seguinte,
Você me ouve nessa noite? Os irmãos lá atrás estão me ouvindo bem? Ótimo, preste atenção. Se aquiete, pare de estar levantando, andando, porque senão você não vai assimilar o que Deus quer falar. E além do mais, vai roubar a minha concentração. Fique quieto, em nome de Jesus. Fique quieto, porque você começa a se mexer para lá e para cá e eu tenho que olhar, né? Eu não vou poder ficar com as minhas vistas sem ver, e isso vai me desconcentrar. Então fique quieto. Não faça qualquer gesto, qualquer coisa que me desconcentre, porque aí é problema. Mantenha-se calmo, tranquilo, não converse, não faça gestos, não se levante toda hora, porque para não me desconcentrar. E eu vim aqui nessa noite para ser usado por Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Vinda de Deus. No versículo 3, começam realmente a usar de pejorativos com Jesus. Começam a usar de pejorativos. E aí, alguém disse: não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não estão entre nós seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E se escandalizavam, observe, preste atenção para você entender, eles o quê? Você está com a Bíblia aberta aí? Eles o quê, meus amados? Se escandalizavam. Se escandalizavam de Jesus. Quem é esse, rapaz? Para se ter uma sabedoria dessa, precisa ser rabino. E Jesus não era rabino. Jesus não tinha o diploma dado por homens de rabino. E eles começam realmente a achar que para ser líderes ou líder deles, tinha que ser rabino, tinha que ter doutorado, como nos dias de hoje. Aquele pastor não sabe nem falar direito. Ele é formado em quê? São as palavras pejorativas que lançadas foram sobre Jesus. Então Jesus, ao ouvir essas coisas, Jesus abriu a sua boca e disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Amém? Jesus observou a quebra de princípio, a quebra de honra. Jesus não disse que um profeta, um homem que fala aquilo que Deus quer que fale, preste atenção, irmão, para você ser uma bênção na sua casa, para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. E não me desonre achando que você já sabe. Porque a desonra já começa aí. Eu já sei. Eu não preciso nem ouvir, eu já sei. Não sabe coisa nenhuma. Nós precisamos muito aprender. Amém? É muito que nós precisamos aprender. Se a gente soubesse, a gente não estaria aqui. Concordam comigo?
Nós precisamos aprender. Então observe, meu amado. Jesus disse: aquele que fala em nome de Deus, pois o profeta fala em nome de Deus, não tem honra na sua terra, não tem honra em seus parentes, não tem honra em sua casa. Amém? O que foi que Jesus estava querendo dizer com isso? Vou lhe explicar. Aonde os pais são desonrados? Em casa ou na rua? Escute, meu irmão. Talvez você já tenha desonrado muito o seu pai, muito a sua mãe, e nunca pediu perdão a Deus por causa disso. Fica como cristão empurrando as coisas com a barriga, e o mundo espiritual travado para você. Aonde é que acontecem as desonras familiares? É no trabalho? É na igreja? Aonde é a igreja? Em casa. E Jesus disse o quê? Não tem honra na sua terra, não tem honra em seus parentes, não tem honra em casa. Mas nessa noite nós vamos nos arrepender e quebrar essa maldição. Amém? Levante uma das suas mãos e diga: hoje eu saio daqui curado, porque me arrependo da quebra do princípio da honra. Outra pergunta eu faço aos amados irmãos: aonde o marido é desonrado? É no trabalho? Eu estou falando com você, igreja, presta atenção, fique atenta. É no trabalho que o marido é desonrado? Aonde é? Em casa. Marido é desonrado pela esposa em casa. A mulher é desonrada pelo marido em casa. Os filhos desonram os pais em casa. Os pais desonram os filhos em casa. O aluno desonra o professor na escola, que também podemos dizer seria a sua segunda casa. Mas nós estamos até influenciando mal nossos filhos, levando ele a quebrar o princípio de honra na escola, no trabalho, em casa. Quer ouvir uma grande verdade? Quantos querem ouvir uma grande verdade? Olhe para mim. Quem não honra em casa, não honra em lugar nenhum. Quem entendeu? Quem compreendeu? Quem recebe? Aplauda ao Senhor. Dê um grito de libertação. Quem não aprendeu a desenvolver a honra em casa, ele tem dificuldade de honrar fora de casa. E você deve pedir perdão. Outra coisa, sabe por que alguns pais não são honrados hoje pelos filhos?
porque não honraram os seus pais. Hoje você cobra a honra dos seus filhos, mas a pergunta é: você honrou aos seus pais? Peça perdão a Deus por não ter honrado os seus pais, quando teu filho não vier te honrar, porque você está exatamente colhendo aquilo que você plantou. Por isso precisamos nos arrepender, para que uma maldição hereditária não venha a acompanhar a nossa vida. Você honrou os seus pais, você deu o respeito devido, a honra devida aos seus pais, porque se não deu, pode ter certeza, seu filho não te honrará. Seu filho não te honrará. Ah, eu quebro ele no pau. Quebre no pau, quebre no ferro, quebre com o que você quiser quebrar, mas não vai resolver enquanto no princípio espiritual isso não for confessado, isso não for quebrado e não venha o arrependimento. Quem entendeu? Não piso no pescoço do meu filho, piso, enforco. A legalidade no mundo espiritual continuará. A legalidade no mundo espiritual só deixará de existir quando houver confissão e arrependimento. Diga, confissão e arrependimento. Ou seja, confessar que pecou e se arrepender. Você deve procurar os seus pais e dizer: meu pai, me perdoe, sua mãe, e dizer: eu tenho lhe desonrado demais. Já pensou filho batendo boca com o pai, com a mãe? É desonra. Ah, minha mãe, eu vou lhe botar no ministério público. Pelo amor de Deus. Isso são palavras que se usam com os pais? Ah, se não repartir, ó, a granazinha que a senhora recebe todo mês, eu lhe meto no ministério público. Vá se converter, meu irmão. Se arrependa disso. Quebra essa malignidade. Porque você está dando lugar ao diabo e não está percebendo. É preciso se arrepender. Amém? Por quem o pastor é desonrado? Hã? Não, pode falar, igreja. Por quem o pastor é desonrado? Pela igreja. Ele chora pela igreja, ele jejuma pela igreja, ele dá vida pelo rebanho, mas ele é desonrado por quem? Pelos desconvertidos que tem dentro da igreja. Pelos desonradores que tem dentro da igreja, por aqueles que confessam o seu pecado e não deixam. Essa é uma noite, amado, de arrependimento. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, esta é uma noite de arrependimento. O que existe de pastores doentes emocionalmente é muito grande. Por causa de quê? Porque um grupo de desconvertido não ora, não jejuma, não se consagra a Deus, só vive criticando o pastor,
só vive criticando o pastor. E é aí que Deus exalta o pastor. E para aquela pessoa acabar de morrer, Deus exalta o pastor e aí ele fica com inveja. E Deus percebe que no coração dele há inveja e desonra. Aí o céu vem e trava. Tchau. Você planta e não colhe. Você trabalha e não tem. Nada dá certo. Não prospera. Não é batizado no Espírito Santo. Não flui. E só lhe resta uma coisa: é escolher um grupinho do seu tipo para ficar naquele ambiente. Observe, crítico se ajunta com quem? Crítico se ajunta com quem? Perdido se ajunta com quem? E às vezes fazemos parte desse grupo. Mas nessa noite, tome consciência na sua vida que Deus lhe chamou para honrar e ser honrado. Você não será, eu não serei honrado se não honrar. Amém? Por quem o presidente é desonrado? Por quem? Pela nação, pelo povo. E do que é que Jesus está falando? Da desonra. E Jesus está dizendo: olha, praticam a desonra ao líder na sua terra, nação. Praticam a desonra ao líder na sua parentela. O líder é o pastor, o professor, aquele que é líder. Ele é muito desonrado pela sua parentela. E ele é muito desonrado na sua casa. Então Jesus mostrou aqui, amado, três lugares, três regiões aonde o líder é desonrado. O líder é desonrado na nação, a nação desonra o seu presidente, os parentes desonram pastor, porque tem aquela fofocagem dentro de casa, aquela desonra contra o pastor, e às vezes na família tem até descrente. E aquele que é desonrador de pastor, nem poupa os parentes que ainda não se converteram. E depois pergunta: mas por que os meus parentes não querem se converter? Porque você vai para casa lá, sua casa, a casa dos seus parentes, desonrar o seu líder. É pecado. Precisa se arrepender. Precisa deixar. Amém? Olhe, quando há desonra familiar, toda a parentela se levanta contra. Olhe para mim, por favor. Não fique conversando, não. Veio para o culto é para ouvir a palavra, não conversar. Porque muitas sogras querem ver o cão, mas não quer ver o esposo da filha dela. Porque ela sabe, ou já viu, o marido desonrando a sua filha. Porque tem marido que não respeita ninguém. Ele desonra a mulher na frente de qualquer um. E ainda coloca a Bíblia debaixo do braço. Você tem que se converter. Você tem que se arrepender.
Se você quer morar no céu, você tem que mudar. Mudar a sua vida, mudar o seu comportamento, porque senão a sua esposa sobe e você fica. Aonde é que se semeia a desonra? Em casa. Do que Jesus está falando? Aquele que anuncia as coisas de Deus, ele é desonrado na sua nação, ele é desonrado pela sua parentela, ele é desonrado na sua casa. Eu vou voltar a dizer, não adianta querer ser o general de dentro de casa, não adianta querer realmente tirar do maior mestre em Kung Fu, e dizer, eu quebro todo mundo aqui no karatê, na capoeira, no rabo de arraia, sei lá, o que for. Não adianta, porque você está quebrando o princípio da honra estabelecido por Deus. Amém? Diga comigo, é honrando que somos honrados. É muito feio, amado. A mulher cristã que conhece a Bíblia gritando com o marido que conhece a mulher e conhece a palavra de Deus, gritando, ameaçando, cale sua boca. A sua esposa já vive oprimida com a sua tirania. E você está pensando que está agradando a Deus? Não está não. Amém? Deus acabou de falar com alguém aqui. Não sei com quem foi, mas mandou um recado direto aqui para alguém. Está agradando a Deus não. Não adianta orar, não adianta rezar, não adianta falar em línguas estranhas, não adianta profetizar, se você não sabe dar honra a quem é para honrar. A quem honra, honra. A quem respeito, respeito. Diga amém. Dê um aplauso a Jesus. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel. Samuel, diga comigo, o meu líder espiritual foi colocado sobre mim por Deus. O nosso líder espiritual, não estou falando do Espírito Santo não, eu estou falando de homem, carne e osso. Ele foi colocado para nos liderar por Deus. Amado, tem crente que tira uma de juiz. Porque o líder errou, ele já quer crucificar. Não perdoo, não faço isso, não congrego mais com ele. Pois Deus vai lhe botar para congregar com ele, porque Deus vai restaurar a vida dele e vai levar você para ser submisso a ele, para aprender o que é princípio de autoridade, se não se arrepender. Amém? Devemos nos arrepender. 1 Samuel capítulo 1. Primeiro Samuel, quem encontrou? Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 12. 12. Samuel, 1 Samuel capítulo 1, versículo 12.
Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção na sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada e disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor. Não, meu senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto, tenho falado até agora. 17. Então lhe respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Diga bendito seja o nome do Senhor. O segundo motivo que leva a desonrar líder, o segundo motivo que leva a desonrar autoridades é pensar que o homem de Deus não é digno de honra. Amado, se você pensa que o seu líder não é digno de honra, pode ter certeza que você está atraindo o céu de bronze para a sua vida. Não importa se o seu líder é baixo, é alto, é feio, é bonito, fala bem, fala vários idiomas, não importa. Ele é o seu líder. Ele é a autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida. Amém? Preste atenção bem. Como reagiu o sacerdote? O sacerdote chegou para Ana: ouça, você está bêbada? Bebeu uma hora dessa? Está embriagada, mulher? Nem palavra sai da tua boca? Você está embriagada? Veio para adoração a Deus embriagada? Ei, olhe para mim, crente, cheio do Espírito Santo. Como é que você se sentiria se o seu líder lhe chamasse de bêbada? Como é que você se sentiria? Porque foi o que ele chamou. Ele chamou Ana de bêbada. Está bêbada? Que coisa! Vi uma hora dessa da manhã e bêbada. Ei, escute, quem está com a Bíblia aberta. Ana não disse: me respeite, procure o seu lugar, quem você pensa quem é. Não é assim hoje dentro da igreja. O líder vai exortar, o pastor vai repreender, o pastor vai aconselhar, e logo o desconvertido: olha, pastor, eu não gostei não, viu? Eu não gostei não, viu? E saiba que você é homem igual a mim, qualquer coisa a gente sai para porrada.
Se converta. Eu digo com muita sinceridade, se converta. Porque se o pastor não lhe derrubar, Jesus derruba. Tem pastor que enfrenta. Vai para a carne com um carnudo. Mas já o pastor espiritual, imediatamente ele diz: eu te entrego na mão do Todo-Poderoso. Se quebrou. Porque ai daquele que o pastor entregar na mão de Deus. Quando fizer alguma coisa contra o seu pastor, corra imediatamente e diga para ele: não me entregue na mão de Deus, não me entregue, por favor, não me entregue na mão de Deus. Porque se eu te entrego na mão de Deus, pode ter certeza que ele está pedindo: Senhor, descasca o rei nesse aí. E Deus vai descascar mesmo. Porque Deus não fala, não escolhe a multidão. E Deus não fala com a multidão. Deus fala com os escolhidos. E esses escolhidos falam à multidão. Quem está entendendo? Quem entendeu, diga: eu recebo. A resposta de Ana está no versículo 15. Está com a Bíblia aberta? Ana, porém, respondeu: não, meu Senhor. Ana não usa de desrespeito. Ana não resiste à autoridade do sacerdote. E hoje o que há muito é isso. Pastor vai tocar, vai aconselhar, vai ensinar, e na mesma hora o rosto transfigura, desformeia, a pessoa fecha a cara. Ana não fechou a cara para o líder. Diga comigo: Ana não fechou a cara para o sacerdote. Pelo contrário, o que foi que Ana fez? Honrou a ele. Não, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu vim aqui orar, porque a tua serva, ó que coisa linda, é assim que se trata um líder. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ouça para você aprender a tratar bem o seu líder. Ouça para você aprender a tratar bem o seu marido. E ouça para você aprender a tratar bem a sua esposa. Ouça para você aprender a tratar bem os seus pais, os seus filhos. E toda a autoridade que você deparar com ela. Toda a autoridade que você deparar com ela. Ana disse: não, meu Senhor. Não me tenha como uma filha de Belial. Não me tenha como uma mundana. Não me tenha como uma endemoniada. É a aflição da minha alma. É o meu desejo de ser mãe. É a vontade que eu tenho no meu coração que Deus me sirva. Que gentileza, que modo de tratamento ao seu líder, ao seu sacerdote. Versículo 16. Não tenhas a tua serva, chama de serva do sacerdote.
mulher do coração quebrantado, mulher que soube honrar o seu líder, mulher que soube respeitar o seu líder. Não me tenha como uma vulgar, não me tenha. Eu tenho muito, Senhor, desgosto. Por que você está desgostosa? Porque não engravida. E Ana saiu com a bênção. Diga comigo, e Ana saiu com a bênção. Quantos têm um líder espiritual aqui? Diga amém. Honre seu líder. Vai viajar, avise. Considere seu pastor. Tenha um compromisso cristão no seu coração. Respeite o que o seu líder faz por você. Ele ora, ele jejuma, ele se consagra pela sua vida. E até mesmo dentro dessa igreja, tem crente que viaja e não dá satisfação. Até mesmo dentro dessa igreja, tem crente que a gente liga e faz questão do telefone estar desligado. Você não quer proteção espiritual. Você não quer a cobertura do seu líder. Porque quem quer a cobertura do seu líder tem prazer. Eu estou aqui, ó. Eu vou para ali. O líder tem prazer de apresentar em oração a sua ovelha, a sua família, a quem ele lidera. Ele tem prazer de fazer isso em oração. Deus abençoe fulano que está viajando, foi a trabalho, foi a passeio. Mas até dentro dessa igreja, tem gente que faz isso. Não nos dá satisfação. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Então, para que está na igreja? Então, para que se converteu? Nós nos convertemos para sermos pastoreados. Diga comigo, eu me converti para ser pastoreado, cuidado, amado pelo meu líder. Dê um aplauso ao Senhor. É desonra, meu irmão. É desonra. Mesmo Ana sendo repreendida, ela nem a voz levantou contra o sacerdote. Ela poderia dizer: seu sacerdote, sua casa está uma bagunça, seus filhos estão trazendo prostituta para a porta da tenda. Ela poderia dizer um monte de coisa. Ela não disse. Apenas ela disse: meu Senhor, eu não estou embriagada. Não me tenha, não tenha a tua serva como uma mundana. E aí veio a bênção. Diga: a bênção vem quando não quebramos o princípio da honra. Quem está entendendo, diga amém. Quem liberou a bênção? Olhe para mim, por favor. Quem liberou a bênção não foi Deus. Quem liberou a bênção foi o sacerdote. Não foi o sacerdote que a fez engravidar. Mas se ela saísse dali sem a bênção do sacerdote,
não adiantaria nada. Tem gente que está dentro da igreja, amado, competindo com o pastor, torcendo que o pastor caia. Outros torcem para que o pastor morra. Estou dizendo que tem dentro da igreja, tem. Tem. Dentro da igreja tem. Mas se tiver nessa igreja missionária apacentar, nós vamos pedir perdão a Deus, nos arrepender e ser curado. Amém? E ser curado. Muitos pastores vivem tristes. E a tristeza dele não é a falta de dinheiro. A tristeza dele é a desonra da igreja. É a desonra das suas ovelhas. Aprenda a dizer bem assim ao seu líder, procurar o seu líder, abraçar o seu líder e dizer: pastor, muito obrigado pelas orações que você tem feito por mim. Mas você acha que não precisa? Você acha que o pastor é o seu empregado? E até sai espalhando? Não, é obrigação dele. A obrigação do pastor é servir a Deus. A obrigação do pastor é servir a Deus, é estar 24 horas ligado com o trono. Amém? São poucos os casais que viajam aqui e me dão satisfação. São poucos. Não vou citar o nome, mas louvado seja Deus por esses casais que me ligam: pastor, ore por mim, estou viajando. Pastor, estou indo ali, me ligue. Pastor, estou indo à praia. Mas tem gente aqui que some, e a gente tem que usar uma bola de cristal. Tem que adivinhar. Isso é pecado, irmão. Isso é desonra. Não desonre o seu líder, não. Porque se você desonrar o seu líder, Deus vai desonrar você. É assim que funciona. Aí depois diz assim: mas por que eu estou doente? Mas porque eu estou financeiramente quebrado? Olhe o que você plantou. Olhe o que você está plantando. Quem está entendendo, diga amém. O sacerdote liberou a bênção. Então ele lhe respondeu, versículo 17, dá para olhar na Bíblia aí? Dá para olhar para a Bíblia, irmão? Então ele lhe respondeu: vai-te em paz. Amém? Quando o pastor diz assim para a ovelha: viaje em paz, meu irmão, pode ter certeza que ele está levando consigo toda sorte de bênção. Ele está levando toda sorte de bênção. O seu respeito, a sua honra para com o seu líder abre os céus. A sua desonra, o seu desrespeito para com o seu líder fecha os céus. Vai, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Que bênção pastoral, que bênção sacerdotal, que bênção. Que bênção sacerdotal, que bênção. Vá em paz. O Senhor conceda aquilo que você está pedindo. Pronto,
já selou no céu.